Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que abandonou a denominação chamada Congregação Cristã no Brasil por não concordar com algumas das coisas que viu lá e que aprendeu lá também. Dentre as coisas que você descreveu, que teria aprendido lá, eu não sei, porque eu nunca frequentei essa denominação. Você diz que você aprendeu lá que estudar a Bíblia em casa é errado e que o Espírito Santo seria suficiente para ensinar na hora do culto, e o estudo de antemão, o estudo feito em casa, seria um obstáculo à ação do Espírito Santo. Você também disse não concordar com a ideia de que a salvação só existiria ali, naquela denominação. E você não aguentava mais as revelações sempre repetidas com frases feitas do tipo: Deus está dizendo, eu vou levantar a tua cabeça. Ou então, vou te fazer por cabeça e não por cauda. Enquanto os presentes gritavam: glória, fala mais, Senhor, usa o teu servo, aleluia, etc. Eu ouso dizer que uma doutrina assim, de impedir que as pessoas estudem a palavra, só pode vir do diabo e não de Deus. Porque o diabo é o maior interessado em manter as pessoas ignorantes da palavra, porque daí é mais fácil enganá-las do que se elas conhecerem a palavra de Deus. Manter pessoas na ignorância foi a estratégia usada pelo diabo durante séculos de catolicismo, que até mesmo proibia e condenava com a morte na fogueira aqueles que ousassem ler a Bíblia. É mais fácil manipular as pessoas quando elas não conhecem. Principalmente se alguém abre a boca e diz que está recebendo uma revelação fresquinha, diretamente de Deus. Aí ninguém vai ousar contestar, não é mesmo? Quem vai falar assim, não é de Deus. Oh. É comum acontecer isso em religiões assim. A pessoa traz aquela revelação como se fosse... E ninguém pode falar que não. É uma grande bobagem dizerem que ninguém precisa trazer nada de casa, que ninguém precisa aprender a estudar em casa, ou ler a palavra em casa, meditar na palavra, ou ter comunhão em casa, para trazer alguma coisa. Apesar de o Senhor ter poder para criar do nada pães e peixes, Ele quis usar um menino que trouxe pães e peixes à sua casa, para então multiplicar esse pão e esse peixe. A passagem a seguir não faria sentido se o que a Congregação Cristã no Brasil diz estivesse correto. 2 Timóteo 2,2, Paulo dizendo a Timóteo: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens e fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 3,14-17, tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. 1 Timóteo 4,13, até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. 2 Timóteo 4,13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. E você diz que não pode também ler livros. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Salmo 1, versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isaías 34,16, buscai no livro do Senhor e lede. Josué 1,8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Um dos argumentos usados por essa religião, e isso é nas suas palavras, você que me explicou como é lá, eu não estou afirmando que seja, você frequentou, você disse que é assim. E um dos argumentos usados ali vem na forma do versículo de 2 Coríntios 3,6,
de que a letra mata e o espírito vivifica. Finalmente, Deus nos exorta a buscarmos diligentemente em Sua palavra para ver se as coisas que nos são ensinadas estão de acordo com as Escrituras. Atos 17, 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. No Antigo Testamento, o profeta que trouxe revelações falsas devia ser apedrejado. Quando ele fazia um profeta que falasse uma coisa dizendo que era do Senhor e a coisa não acontecia, ele era apedrejado. Se isso ainda fosse feito hoje, faltaria pedra em alguma das igrejas chamadas pentecostais, de tanta profecia que não passa de conversa, e nunca acontece. Deuteronômio 18, 20 a 22. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, porque é muita presunção uma pessoa chegar e falar assim, Deus está dizendo, aquele que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não detenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele.